seu redor. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos, que alegria poder mais uma vez estarmos juntos no seu canal Minutos de Educação Cristã na Web. Como é bom podemos estar já trabalhando essa lição, já finalizando praticamente, estamos faltando poucas semanas para finalizar, estamos aqui com a lição de número 12, é um tema muito interessante, a família de Jesus, e que nós iremos comentar nesta semana. Eu quero também indicar um livro muito interessante para quem é professor de escola dominical, para quem ministra a palavra de Deus. Esse livro aqui, Minutos de Motivação para Professores. Esse livro, ele é um livro que traz algumas dicas interessantes para você que é professor de escola dominical, para você que gosta de ensinar a palavra de Deus. Se você puder adquirir, pode adquirir nas melhores livrarias evangélicas para a sua edificação. Então, que você possa meditar nessa oportunidade de você poder crescer através do ensino da palavra de Deus e de homens de Deus que têm ministrado e ensinado durante um bom tempo. Muito bem, a nossa lição ela tem como textual o seguinte, Provérbios, capítulo de número 24, versículo 3, que diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Vamos falar um pouco sobre a família de Jesus na lição dessa semana. Em primeiro lugar, temos alguns objetivos aqui para tratarmos. O primeiro objetivo é enaltecer os valores de José e Maria como exemplo de jovens comprometidos com a vontade de Deus para as suas vidas. Segundo, considerar que Deus escolheu para acolher seu Filho Jesus aqui na terra uma família pobre, mas que observava os valores da solidariedade e do trabalho. E por fim, saber que a família de Jesus não era diferente da nossa, ou seja, também era formada por pessoas falíveis, o que não o impediu de vencer desafios como a dúvida e o medo. O texto bíblico que fundamenta esta lição está em João, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2 ao 5 e depois o versículo 8 ao versículo 10. No primeiro tópico, o nosso comentarista ele vai tratar sobre a pré-história familiar. Ele vai começar a falar sobre os antepassados de Jesus. Claro, é óbvio que nós sabemos que Jesus é eterno. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo encarnado é o próprio Jesus, né? Jesus é o verbo divino. Versículo 14 do capítulo 1 de João vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, obviamente, todos sabemos que Jesus é eterno. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade e ele, obviamente, não tem começo e nem tem fim. Contudo, Deus o envia como homem, ele teve um início aqui como homem, teve uma família como qualquer ser humano para morrer na cruz do Calvário por nós. Ele se humanizou e na condição de homem, ele limitou-se ao fato de ir parar, podemos usar essa linguagem bem popular, no útero de uma mulher e submeter-se a um período de gestação desta mulher para depois nascer e conviver, crescer e de fato realizar o seu grande ministério terreno. E aqui vai dizer que quando Deus projeta essa enviada do seu Filho, centenas de anos antes, Deus já havia profetizado que enviaria o seu Filho, enviaria o Messias quer dizer o ungido de Deus, o enviado de Deus. Então, havia essa promessa messiânica, a promessa do Messias, que ele viria justamente da tribo de Judá, e ele seria descendente, obviamente, de Abraão, da tribo de Judá, da raiz de Davi. E para que se cumprisse tudo isso, nós vemos tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Mateus, eles vão mostrar que a genealogia, no Evangelho de Mateus, provavelmente a genealogia de José, e no Evangelho de Lucas, a genealogia de Maria, onde ambos, de fato, está dentro desse parâmetro de ter vindo da tribo de Judá.
E aí Jesus nasce nessa família, como nós podemos dizer aqui, que está no primeiro ponto do primeiro tópico. Jesus é de família nobre. Nobre em que sentido? Jesus é de uma família real, é de uma família que descende de Judá. Outra coisa importante que precisamos comentar com os nossos alunos, queridos professores de escola, é que podemos dizer que a família de Jesus era uma família corajosa. Claro, Jesus não foi diretamente descendente nem de José nem de Maria, literalmente, porque ele foi feito por obra e graça do Espírito Santo. Porém, foi aquela família que o criou. E tanto José como Maria foram dois grandes exemplos de coragem. Por quê? Ora, a Bíblia diz que Maria estava desposada com José, ou seja, estava prestes a casar com José, estava noiva de José. E de repente ela tem uma visão, o anjo aparece para ela e diz que ela é agraciada e ela vai gerar o Filho de Deus. E que ela não deveria conhecer homem algum. E aí Maria, ela abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos, daquele belo casamento, que provavelmente ela ficaria em uma situação difícil, e ela aceita o projeto de Deus para a sua vida. E ela é engravida por obra e graça do Espírito Santo, por um milagre. José intenta deixá-la secretamente para não querer infamá-la, e aí o anjo aparece ao Senhor, o anjo aparece a José para falar acerca do que havia acontecido, e José acolhe Maria, e a Bíblia diz que ele não a tocou nela, ou seja, ele não teve uma relação sexual com ela até que Jesus nascesse. Notem bem que era um casal corajoso, era um plano extremamente tremendo que Deus havia projetado para a humanidade, que estava cumprindo-se naquele casal de noivos, e eles tiveram a coragem de abrir mão dos seus projetos para estarem inseridos no projeto de Deus para a sua vida. Então, certamente, era uma família corajosa. Uma outra coisa, era uma família de pais obedientes. Eles foram, de fato, obedientes. Eles obedeceram o projeto de Deus até o fim. Claro que, após o nascimento de Jesus, José pôde coabitar com Maria. Alguns dizem que Maria, ela morreu virgem, mas a Bíblia não dá suporte para isso, porque o próprio texto aqui vai dizer que Jesus teve irmãos, né? E certamente irmãos e irmãs. Então certamente José coabitou com Maria, porque não havia nenhum problema quanto a isso após o nascimento de Jesus. E aí esta era a família, este era o casal que Deus escolhe para que pudessem cuidar de Jesus Cristo até que ele crescesse e desenvolvesse o seu ministério. Esse era o casal que de fato Deus havia colocado. Era um casal obediente, um casal corajoso e um casal de fato que estava dentro da linhagem messiânica. E aí a vida social desta família, em primeiro lugar, é uma família pobre. Apesar de serem descendentes de Judá, de uma família real, mas era uma família simples. Eles eram de Belém da Judéia, e além de ser de Belém da Judéia, foram morar numa cidade extremamente pobre chamada Nazaré. Então era uma família que não tinha tantas condições. Quer ver um exemplo? Quando eles vão para o templo sacrificar, a Bíblia vai mostrar isso lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 24. As famílias que eram pobres, não podiam levar animais de médio ou grande porte, eles levavam aves, animais pequenos, que não teriam custo tão alto. E é justamente o que Maria e José levam. Levam um par de aves para sacrificar. Isso demonstra, isso denota que Jesus nasce na contramão da ideia de muitas pessoas, numa família pobre, numa família simples, que era temente a Deus. Por isso que o fato de nós não termos boas ou tão grandes condições financeiras não implica dizer que não temos fé, não implica dizer que não estamos em comunhão com Deus. Amém? Em segundo lugar, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, era um homem que vivia uma vida financeiramente limitada. Em terceiro lugar, nós vemos aqui dentro desse contexto de que a vida social de Jesus com a sua família era uma família pobre, é o fato justamente de que muitas vezes eles faziam esse trabalho de respigar. Era uma prática de colher espigas nos campos alheios. Isso era feito por pessoas pobres. Muitas vezes era feita a colheita e algumas espigas caíam, e estes homens deixavam que os pobres pudessem ir lá
e pegar essas espigas que haviam sobrado daquela colheita, chamava-se de respigar. Jesus fez isso está lá no texto do livro de Mateus, nós encontramos isso, capítulo 12, versículo 1, que Jesus faz essa prática. Então era uma família pobre, era uma família que tinha suas limitações financeiras, mas também, apesar de ser uma família pobre, era uma família solidária, era uma família que agia com solidariedade, que se preocupava com os outros, que havia uma preocupação com os outros. Por exemplo, Jesus, quando chega numa festa em Caná da Galileia, no capítulo 2 do Evangelho de João, você que é professor, mostre que tanto a mãe de Jesus, Maria, como o próprio Jesus, eles se preocuparam porque havia acabado o vinho. E eles sabiam, tanto Maria como Jesus, que Jesus podia fazer um grande milagre e restaurar a alegria daquela festa, e Jesus de fato o faz. Jesus transforma a água em vinho, e ali naquele momento acontece um grande milagre. Segundo alguns estudiosos, foi o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério, ali em Caná da Galileia, conforme João capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 11. Então, havia solidariedade não somente nessa prática onde Jesus estava com Maria, mas, por exemplo, um dos próprios irmãos de Jesus, filhos de Maria, o Tiago, quando escreve a sua epístola, porque essa epístola é do Tiago, irmão de Jesus, ele fala muito sobre solidariedade, sobre justiça social. Então vemos que é uma família solidária. Era uma família trabalhadora. A Bíblia vai mostrar que Jesus, ele era filho do carpinteiro, ou seja, ele era conhecido como filho do carpinteiro José. Então José era alguém que tinha uma profissão, José era alguém que exercia uma profissão para poder sobreviver e sustentar a sua família. Certamente alguns comentaristas chegam a dizer que Jesus também exerceu essa profissão de carpinteiro. Era uma profissão simples, importante, mas que demonstrava o quanto essa família era uma família trabalhadora. Agora veja quantos exemplos essa família de Jesus nos dá. Uma família que confiava em Deus, que dependia de Deus, que colocava os seus planos nas mãos de Deus, uma família solidária que se preocupava com o próximo, e também uma família, certamente, que havia a responsabilidade de trabalhar, de buscar o seu próprio sustento. Por fim, fala sobre a vida espiritual da família de Jesus. Os pais eram cheios de fé, é óbvio, um homem e uma mulher de fé, o José e a Maria. Porém, havia um probleminha nessa família aí. É que os irmãos de Jesus não criam nele. Você pode usar os textos, professor, de Marcos, capítulo 3, versículo 21, e também João, capítulo 7, do 1 ao 8, que os seus irmãos sempre ficavam distantes dele. Os seus irmãos não acreditavam em Jesus. Mas também eu fico a meditar, eu fico a pensar e a refletir. Imagine só Jesus, o irmão mais velho, primeiro nasceu, o primogênito daquele casal, e o unigênito de Deus, obviamente. Jesus, ele cresce no meio de seus irmãos, de repente ele anuncia o seu ministério com 30 anos. Eu acho que muitos dos seus irmãos ficaram surpresos, pensaram até que Jesus havia enlouquecido, porque naquela época havia muitos falsos cristos também. Não justifica, mas claro, a gente procura entender um pouco o que aconteceu com os irmãos de Jesus. Então havia filhos de Maria e José incrédulos, porém foram filhos que depois vieram a crer. Exato. Lá em Atos capítulo 1 e o versículo 14 vai mostrar na lista daqueles que estavam ali no cenáculo após a ressurreição de Jesus, os filhos de Maria. O próprio Tiago, ele se converte após a ressurreição de Jesus. Então nós vemos aqui que a família de Jesus era uma família comum, semelhante a nossa, uma família com limitações, mas uma família que procurava agradar a Deus, que procurava servir a Deus, que procurava temer a Deus e, acima de tudo, crer de que Jesus era o Cristo, era o Salvador. A própria Maria reconhecia que o próprio Jesus Cristo era o Filho de Deus e que precisava de um Salvador. Quando ela louva a Deus, quando Jesus nasce, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, que possamos refletir sobre isso, que possamos fazer com que os exemplos da família de Jesus possam ser também copiados, que possam servir de espelho para a nossa família e de cada um de nós. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Na próxima semana estaremos comentando sobre a última lição do trimestre,
que é a família no século 21. E nós nos encontraremos na próxima semana, se Deus permitir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.